Sabe aquela flexibilidade que eu mostrei ontem? Então, é isso que a gente vai precisar até agora. Por quê? Porque nós somos seres que precisamos fazer atividades diárias para chegar até os nossos objetivos. Só que temos crenças, temos algumas coisas em mente que nos impedem. Então eu vou colocar aqui, ó. Como criar um planejamento? Primeiro, você vai eliminar a crença de que você é brasileira e que, como toda brasileira, você vai entregar as coisas de última hora, você vai chegar atrasada e que não sei o que. Isso não é bonito, isso não é eficiente. Se você for cliente dessa pessoa, você não vai querer fazer um contrato com ela novamente. Agora, se você for a pessoa que chega atrasada e fala isso como se fosse bonito, você vai perder seus clientes. Porque se eu fosse sua cliente, eu não queria fazer um trabalho contigo. Porque eu sou uma pessoa que gosto de aceitar as datas. Então, essas crenças de que, eu posso chegar atrasada, eu tenho que trabalhar igual louca, mas eu tenho que me permitir, e não se organizar e entregar as coisas ali fora de ordem, faz com que você seja vista como uma pessoa incompetente. Vamos mudar esse cenário? Então vamos lá. Você vai fazer o seguinte, você vai primeiro ter clareza do que você quer fazer, do que você pode fazer e do que você deve fazer. Nem sempre, não são todos os dias que a gente faz o que a gente quer. Se você olhar aqui na minha janela, tá um sol maravilhoso, eu poderia estar lá fora, passeando, enfim, fazendo mil coisas. Mas isso é o que eu quero, isso é o que eu devo? Ou eu tenho data para entregar? Entende? Vamos fingir que esse aqui seja o seu dia. Nesse seu dia, você precisa lembrar o seguinte, que você tem que ter meta, muita meta e pouca urgência. Para isso, você vai precisar ter a coragem de encarar todos os seus problemas. Por quê? Porque as coisas chatas aparecem. De tudo que a gente faz na vida, tem coisa que a gente não gosta. E isso se transforma em urgência quando você faz apenas o que você quer e não o que você precisa, e não o que você deve fazer. Então vamos entender o seguinte, a sua proporção diária tem que ser mais metas para apenas uma urgência. Então, no mínimo, 3 metas para uma urgência. Ou seja, se você trabalhou o dia inteiro, apareceu uma urgência, ótimo, é uma proporção até aceitável. Se não apareceu urgência, é melhor ainda. Significa que você encarou todas elas e você antecipou tudo que você precisava antes, certo? Então vamos lá, primeira coisa, o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Só que a gente vai inverter esse processo, certo? Você vai dar preferência ao que você precisa fazer e ao que você deve fazer. Então um planejamento coerente é você ter clareza do seu objetivo, escrever tudo o que você precisa fazer para você chegar nele, e aí depois você vai pegar a sua canetinha e vai grifar em amarelo o que você precisa e o que você deve fazer. É isso que você precisa dar atenção. É ali o segredo, o ouro de tudo isso. Você vai colocar, olha só, o que é pessoal e o que é profissional. Tudo nessa lista. Por quê? Porque leva tempo. Como que eu vou colocar para trabalhar 10 horas naquele dia? Eu tô falando, no meu caso, como empreendedora. Sendo que eu preciso sair para atender um outro compromisso. E eu preciso colocar o tempo de saída, eu preciso colocar o tempo de espera, eu preciso colocar o tempo de retorno, eu me trocar para ficar à altura do local onde eu estou indo. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Então, o que é pessoal e o que é profissional, já coloca ali, para você ter uma visão clara de tudo que você precisa fazer. Seja coerente nos prazos iniciais e prazos limite. Não vai colocar aqui uma distância de 100 quilômetros, você vai percorrer isso em 10 minutos. A não ser que você more no Japão e vai pegar aquele trem-bala. Talvez. De outra forma, não vai ser o caso. Dê tempo real para cada uma das suas atividades. Nem a mais, explodindo assim, estourando, e nem muito a menos. Quando você tem uma atividade que você sabe que você pode fazê-la em 20 minutos e você coloca 30 minutos, ok. Porque pode acontecer alguma coisa, você pode ter alguma dificuldade, sensacional. Se você coloca em 10, é muito pouco tempo. Agora, se você coloca 1 hora para fazer essa atividade, você está querendo procrastinar.
Você está querendo adiar. Você está querendo fazer com que essa atividade leve muito mais tempo do que precisa, e isso vai atrapalhar o seu andar, e os seus objetivos vão ficar cada vez mais distantes, principalmente se você fizer isso a cada atividade que você fizer. Determine espaços entre atividade e outra, porque imprevistos acontecem e você terá como resolver. Por isso que eu falei do caso de uma atividade que leva 20 minutos, você coloca meia hora. Nesses 20 minutos, você vai fazer essa atividade. Você vai ter 10 ali, tranquilo, bonitinho. Apareceu alguma coisa para fazer? Se essa atividade leva até 5 minutos, faz ela na hora. Principalmente se ela for urgente. Ah, Verusca, ela não é urgente. Eu posso muito bem colocar para depois. Sobrou tempo para você? Sobrou. Então encara a atividade. Por que deixar para amanhã? Porque adiar, ela pode se transformar numa atividade urgente, pode aparecer outras urgências depois. Tenha foco em resolver o que você tem que resolver e resolva na hora. Tudo que levar menos que 5 minutos, faça na hora, ou logo em seguida do que estiver fazendo, imediatamente assim que terminar. Ou seja, se você está com começou uma outra atividade, uma outra tarefa, e aí que você precisa e você deve fazer. E essa atividade nova, essa urgência, tá ali, parada. Terminou essa? Elimina. Vai lá e pega aquela. Se ele tem muito mais 5 minutos de gasto ao fazer essa atividade, aí sim você planeja ela. Entende? Dessa forma, você vai começar a eliminar tudo que você precisa fazer e vai começar a aparecer tempo na sua vida. Bom, depois que você grifou tudo, o que você vai fazer? Tudo que você precisa e deve fazer, você vai colocar em um outro papel. Isso é a sua lista de tarefas. Isso é o que você precisa fazer. Ah, Verusca, beleza. Qual é o meu privilégio? Qual é a atividade que eu preciso fazer primeiro? Que atividade que vai me levar em direção aos meus objetivos? Aqui, ó. Para saber disso, você vai colocar data e horário em cada uma delas. Ah, essa daqui tem data. Essa daqui não. Essa daqui tem data. Ah, essa daqui não tem, mas eu preciso fazer isso para poder atingir essa daqui. E aí você vai se organizando. Eu preciso saber do curso tal. Eu preciso fazer esse curso para poder tal coisa. Esse curso, a data começa tal. Entende? Então, você precisa se organizar de tal forma para que você entenda quem é seu privilégio, principalmente se ele tem data e horário. Senão, você vai ver no seu rumo, no seu caminho, qual que seria a ordem mais óbvia para você fazer aquilo. E aí, o seu planejamento vai ser trabalhado de uma forma muito mais eficiente, mas aí entra um grande detalhe, sem ignorar privilégios. Tudo que tiver data, tudo que você tiver que fazer primeiro, não é o mais legal, é o que você precisa, é o que você deve, é o que vai te levar em direção aos seus objetivos. O que eu não devo fazer é o meu not to do, é o tudo que tá de branco. Tudo que tá de branco é uma lista do que você não vai fazer. O que é um to-do? É uma lista de tarefas para fazer. Not to do, uma lista de tarefas que eu não devo fazer. Certo? É bom ter clareza quanto a isso, por quê? Porque senão vai chegar na hora e falar assim, mas eu acho que eu tenho um tempinho para isso. Não, você não tem. Isso está na sua lista do que você não deve fazer hoje. Certo? Ação é o próximo passo. Não existe planejamento produtivo, planejamento eficiente se você não tiver ação. Se você não agir, você não terá resultado. Se você não terá resultado, você não vai conseguir fazer uma análise e entender se você está em direção do seu caminho ou se você está distante do seu caminho. Certo? Isso é imprescindível. Agir. Entre no campo de batalha. Ai, Verusca, mas meu planejamento está tão sem graça. Dane-se. Como que você vai ter resultado? Como que você vai saber o resultado se você não agiu, se você não chegou, não testou,
Não tem como você fazer, certo? Agora, se você, não, Verusca, eu decido não agir, fiz o meu planejamento e vou ficar sentada, significa que seu objetivo é fumaça, você não vai sair daí. E olha que você não é capaz de fazer chover, então a sua fumaça não vai servir nem para isso. Então eu indico, verdadeiramente, haja, é a melhor coisa que você tem a fazer. E se você tiver dúvidas e quiser entrar em contato comigo, você fique à vontade, porque o meu trabalho é mentorar mulheres, fazer com que sua vida seja muito mais produtiva, tenha muito mais resultado de uma forma muito mais leve, mesmo você sendo aquela mulher atarefada e cheia de responsabilidade que a gente sabe que você é. Combinado?